Contra dados, números, não tem desculpa, não há argumentos. Não tem o que questionar. Estamos vivendo uma crise. Uma crise que não tem previsão de melhorar, uma crise que não tem previsão de terminar. Muito pelo contrário. A previsão, de acordo com dados, é ir piorando. Essa é a verdade, nua e crua, sem enrolação. E nós devemos nos preparar psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Eu sempre falo isso aqui. Boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Seu like, seu joinha é de extrema importância. Sua inscrição também. Porém, se você quiser se inscrever, tenha em mente que o assunto abordado aqui é único. Eu gosto de falar a verdade nua e crua. Então, se você gosta da verdade, se você é um cidadão ou uma cidadã justa, então com certeza você vai estar no canal certo. Evacuação em massa. Aconteceram ontem, anteontem, evacuações no Rio Grande do Sul devido às chuvas. Então, quem foi impactado pelas chuvas sabe muito bem. Quem não foi atingido é uma coisa, mas quem foi atingido e perdeu novamente suas coisas sabe muito bem da dor, da situação que está o estado do Rio Grande do Sul. Já vou entrar nessa questão e também ondas de evacuação em massa. Mais de 600 mil pessoas foram evacuadas na Ásia por conta da chegada de um monstro na costa da China. O que mais vamos ouvir agora, daqui para frente, ver, presenciar, são evacuações devido a tsunami, devido a furacões, chuvas poderosas e também incêndios brutais, como está acontecendo em Portugal. Os portugueses podem colocar aqui no canal como está a situação em Portugal. E já no início do vídeo eu vou mostrar alguns dados para vocês e depois eu vou passar as informações do tufão Tajik, que já está atingindo inclusive a China. Mas antes de mostrar alguns dados aqui para vocês, porque contra números não há argumentos, não tenho o que questionar, por isso que eu gosto de trabalhar com dados. E por isso que muita coisa que eu falo no canal eu venho acertando, porque eu venho baseando em números, e os números não erram, não mentem, tá? Eu quero aproveitar e dar um conselho para vocês, um conselho de amigo. Eu sempre dei conselhos, porém, ultimamente, eu tenho dado mais, de uma semana para cá. Vocês já perceberam isso. O que nós vamos precisar adotar daqui para frente? Eu, Anderson e vocês. Primeiro passo. Se desligar de pessoas que não agregam no nosso ciclo de amizade e convívio. Principalmente, se for o caso, é mesmo. Tua situação amorosa, namorada, mulher, não é? Ou namorado ou marido. Você vê que o cidadão ou a cidadã não está agregando, cai fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora do aperto, quando a situação piorar na sua cidade, devido a algum evento natural, devido a alguma catástrofe natural, e aquela área se tornar um The Walking Dead, quem já presenciou uma situação de catástrofe, por exemplo, até mesmo no próprio Rio Grande do Sul, não é? Aquelas chuvas extremas, foi em 2024, não é? Ano passado. Então, chega um determinado momento que demora a chegar resgate, e tal, e acaba tendo um caos social. Um outro exemplo, a falta de energia, não sei se foi em 2020, eu fui em Manaus, eu não me lembro, acho que foi em Manaus, se não me engano, coloque nos comentários. Praticamente uma semana ou 10 dias sem energia elétrica, você lembra? Que a cidade ali virou um caos. Virou um caos. As pessoas estavam sem água para beber. E nos bares, vendia uma cerveja quente por R$10. As pessoas estavam explorando. As pessoas precisavam se hidratar e estavam comprando cerveja. Cerveja quente para se hidratar. E aí?
Então o que acontece? Quanto mais tempo demorar a chegar ajuda e socorro, o que eu estou falando aqui é muito sério. Vocês sabem disso. Inclusive, os poderosos canais do YouTube não falam disso que eu estou dizendo. Vocês sabem muito bem. Isso não importa para eles. Não importa. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu estou falando a verdade. Aí o que eu quero dizer, você precisa ter um companheiro, uma companheira de guerra junto contigo para um defender o outro. Agora, se você está com uma pessoa que você não vê que você não pode contar com ela, que é uma pessoa fraca, pelo menos eu mando embora. Porque eu tenho que ter uma guerreira do meu lado. Na hora que o bicho pegar, ela tem que estar disposta a me defender, me ajudar, e eu também, um cobrindo o outro. Isso aqui eu estou falando é muito sério. E já estamos chegando nessa situação, nesse ponto. E eu vou contar, antes de mostrar os dados, uma história, tá? De um templo budista, o chinês, templo Shaolin, algo assim. Antes de mostrar para vocês as informações. Então, é um grande passo. Peso morto, você se livrar do peso morto. Aquela pessoa que lá na frente, se ela vê uma situação confortável, ela... E você vai ficar lascado na hora do vamos ver. Tá? Isso vai fazer total diferença. Então, você que está pensando assim, então você já está o quê? 10 passos, 20 passos à frente daquele que está alienado. No duro. Tá? E por que eu digo isso? Vou contar para vocês rapidamente, antes das informações, vou resumir aqui. Uma história. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o meu amigo meu, tenente da Guarda Municipal, ele contou uma história para mim. Sobre um fato que teria acontecido num templo Shaolin. O mestre reuniu os monges. Os monges, nossa, deve ser uma coisa muito séria. O mestre reuniu todo mundo aqui, ele não é de fazer reuniões. Então deve ser uma coisa muito séria, hein? Vamos ver o que o mestre tem a dizer. O mestre chegou com um vaso na mão. O motivo dessa reunião, porque temos um grande problema. O problema é esse vaso aqui. Esse vaso é um grande problema. Os monges, nossa! É mesmo, mestre? É. Esse vaso, ele é um grande problema aqui para nós. Colocou o vaso em cima da mesa e ficou repetindo várias vezes. Esse vaso, ele é um grande problema aqui para nós. E ficou repetindo. Os monges, nossa! E agora? Todo mundo. Nisso um monge se levantou, com a espada. Todo mundo, o que esse cara vai fazer, esse doido? Pegou a espada e cortou o vaso. O vaso ele fez assim, ó. Se dividiu em dois. Todo mundo, caramba, o cara é louco. Se o mestre disse que o vaso era um problema. Pô, o cara foi quebrar o vaso e agora ele vai ser expulso, vai ser mandado embora daqui. Todo mundo apreensivo, né? Qual vai ser a reação do mestre? O mestre levantou. Meus parabéns. De hoje por diante você vai ser o meu sucessor. Mas como, mestre? Se o vaso era um problema, o cara foi quebrar o vaso. Justamente. Ele entendeu. O problema precisa ser eliminado. E ele eliminou o problema.
Então é isso. Se você tem um calo no pé, não enrola não. Vai no médico, um podólogo, não é isso? O nome? Tira. É mais ou menos isso. Assim são as pessoas que não somam, não agregam. Então já é um bom começo. Tá ok? Meus amigos, o que acontece? Chuvas de grande volume, chuvas de grande porte, tá? Eu tenho muita coisa aqui falar a respeito do Rio Grande do Sul, as evacuações que estão acontecendo desde 2024, porque o Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, ele está passando por uma crise também econômica. Há pessoas a sair do Rio Grande do Sul, né, gerado pela Gemini, né, própria IA do Google, um fenômeno que intensificou com as enchentes de 2024 e que também é influenciado pela busca de melhores oportunidades econômicas num contexto de crise econômica do Estado. Milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a inundações, enquanto outros, num contexto de migração mais geral, procuram novas vidas em outros estados do Brasil, como São Paulo e Santa Catarina. Eu comentei com vocês, parece que foi ontem, né? E as cheias de 2024 foram o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, afetando milhões de pessoas e forçando um número sem precedentes a abandonar suas casas. Em 2025, alguns moradores de cidades atingidas voltaram a viver o drama da enchente, tendo que deixar suas casas pela segunda vez, indicando que a situação é algo recorrente, né? Então, de fatores, né? Isso também vai acabando com a economia do Estado. As pessoas vão embora, a oportunidade de trabalho vai diminuindo devido aos eventos climáticos, e o nome disso vamos dizer, né, a crise de migração, uma crise aí migratória devido aos eventos climáticos severos. Tá? E agora o monstro na China. Tufão Kajik força a retirada de mais de 600 mil pessoas no Vietnã e também na China. Site UOL. Há previsão de ventos fortes, chuvas torrenciais e impactos severos. Os dois países mobilizaram autoridades locais para evacuar moradores e turistas das principais áreas de risco. Na China, milhares foram removidos da ilha turística de Hainan. Mais de 20 mil pessoas precisaram deixar a região, onde também houve fechamento de comércio, suspensão de transporte público e recolhimento de 30 mil embarcações de pesca, segundo a agência estatal Xinhua. O tufão deve atingir Hainan ainda entre domingo, né, já ontem e segunda-feira. Hoje, a cidade de Sanya, conhecida por resorts à beira-mar, foi uma das mais afetadas e recebeu alerta vermelho. O nível máximo do sistema meteorológico chinês para relâmpagos, tempestades intensas e rajadas de até 200 km por hora. Um monstro. Então os monstros estão aí cada vez mais e mais poderosos. Eu me preocupo com as formações desses monstros na costa brasileira. Inclusive a própria FEMA já alertou os países sul-americanos para início dessas formações de super, né, furacões também nas nossas costas. Tanto do Chile como do Brasil, né, do Uruguai. Isso vai ficar frequente. Essas anomalias podem acontecer também no nosso litoral. Né? Mesmo que sejam categoria 1 e 2, já é o suficiente para provocar muita destruição. Né? Para acabar de ferrar com a gente. Tem que falar português claro. No Vietnã, o governo também iniciou uma ampla evacuação preventiva. Mais de 576 mil pessoas foram retiradas de 4 províncias, com abrigos públicos montados para receber a população, é muita gente, em áreas mais seguras. O país se prepara para a chegada da tempestade, já nessa segunda-feira, 25. É isso aí. Então, meus amigos, o que eu tenho em mãos? Por que o aquecimento na Terra pode aumentar as chuvas? A resposta engloba diversos fatores, fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre. De modo simplificado, o aumento da temperatura altera o ciclo da evaporação de água. Quanto mais evaporação, mais precipitação, chuva. Estimula o degelo das regiões mais frias e afeta as emissões da radiação de calor da Terra, derretendo, né, as calotes polares. O que acontece? Automaticamente a Terra vai absorver mais radiação do Sol, porque automaticamente
as geleiras na Groenlândia, no Ártico e também na Antártida, ajudam aqui a refletir a luz do Sol de volta para o espaço. Então, são fatores em cadeia, tá? Então, como vemos aqui nessa imagem, o ciclo da água, estudamos isso no ensino fundamental, né? É isso que acontece. Automaticamente, o calor do Sol evapora a água da chuva, formando novamente, né, nuvens. São 3 estágios. Precipitação, né, no caso a evaporação, a água evapora, condensação, formação de nuvens, depois ela cai. Uma evaporação, falando de uma forma grosseira, em maior quantidade, aí a gente vai o que? A gente vai presenciar chuvas de grande volume. É o que está acontecendo, principalmente áreas costeiras, que mais estão sendo afetadas, né, por chuvas de grande volume. Tem um exemplo disso na Espanha, ali no Mediterrâneo, na Itália, tá? São áreas costeiras. Alicante fica de frente ali com o Mediterrâneo. Vocês viram o que aconteceu na Espanha. Formação de zacas aqui no Brasil, tá? Que é um país, né? Também que é banhado pelo Oceano Atlântico. Tem a floresta amazônica também, que estimula a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Isso aqui também, né, é um sistema que está ficando mais imprevisível com o passar dos anos, tá? Eu falo muito do fenômeno Zacas. É um corredor de umidade, inclusive formado a partir da Amazônia, que se estende na região norte, região centro-oeste e geralmente impacta parte da região sul e da região sudeste também, tá? Vai ficando mais robusto. Aumento dos furacões, das tempestades no Atlântico. Então, desde 1860 até o ano 2000, o aumento dos eventos, tá? Dos diversos tipos de furacão, ciclones, nessa linha vermelha, representa aumento dos furacões de categoria 5 no Oceano Atlântico. Nessa linha azul, né, são todas as tempestades de um modo geral. O gráfico do site Poder 360 mostra também o aumento, né, de baixas, né, de pessoas que estão falecendo devido às chuvas torrenciais aqui no Brasil, né? Então, de 2019 para cá, bem aqui, 2019 para cá, um aumento extraordinário, né? Então, em 2022 foi um ano muito alto, comparado com os outros anos, né? De 2013 começou a decrescer. Quando chegou em 2019, um aumento muito grande. Muitas pessoas estão falecendo devido às chuvas torrenciais. Temos aqui um outro gráfico. Um outro gráfico também elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios, tá? Defesa Civil. Mesmo gráfico, olha. Tem praticamente o mesmo dado, né? De 2019 até 2022. E eu acredito que até 2025 também esteja alto. Então são números de quê? São números que representam o quê? Que representam que estamos em um período muito complicado. Tá ok? Agradeço a vocês pela presença. Até mais, até as próximas informações.